Boa noite, bem-vindos a mais a um estudo Ciência e Fé, e nesse nosso encontro, e vamos caminhando aí na luz do Evangelho que transforma nosso coração, nossa mente, e leva a uma metamorfose, a mudança do ser humano, de Homo sapiens para Homo Christus, ou seja, uma nova humanidade. Seguir a Jesus é, antes de tudo, seguir uma pessoa, encontrar-se com essa pessoa, é relacionar-se com ela. O encontro com Jesus é por meio da oração. Se não for assim, a fé se transforma em pura ideologia, que por mais excelente que seja, acaba desmanchando a própria fé. E qual a diferença, algumas curiosidades aí, a diferença entre, por exemplo, rezar e orar. Rezar vem de recitar. Eu recito, eu rezo o que os outros fizeram, o que os outros escreveram. Orar vem da palavra latina ora, que significa bocas, portanto, eu oro, pronuncio com a boca as orações que eu mesmo fiz. A reza ou recitação, ou aquela repetição de algo que já foi escrito, quando é feita mecanicamente, favorece a rotina e torna superficial, sem conexão com Deus. Então, isso é um dos problemas da reza. Por outro lado, uma reza pode nos levar a um estado de concentração, meditação e elevação, e pode realmente virar uma oração de contato com Deus. Tem muitas tradições místicas cristãs, até na ortodoxa, das igrejas orientais, repetem palavras também, no sentido de entrarmos em concentração, em contemplação e termos essa experiência de contato com Deus. Alguns utilizam, por exemplo, a repetição da palavra Maranatá, a palavra aramaica que significa Vem Senhor, e repete, o Maranatá, até silenciar o pensamento e a gente começar então a escutar a Deus. Uma oração, por outro lado, uma oração que eu mesmo que fiz, teoricamente, e mesmo que feita pela própria, ou seja, pela própria pessoa, mas falada sem concentração, ela acaba se transformando numa reza também, né, e superficial, e não tem conexão com Deus. Tem pessoas que falam assim, eu não rezo, eu falo as minhas palavras, mas toda vez que ele vai fazer oração, acaba repetindo a mesma coisa que ele mesmo criou, e fica no automático e acaba não se concentrando e não tendo conexão alguma. A oração que mais nos conecta com Deus é a do silêncio, quando paramos de falar e então escutamos a Deus. A oração não é para mudar a Deus, porque Deus é imutável. Deus não muda, ele fica lá, ele é onipresente, onisciente, e ele é imutável. A oração é para nos mudar e não para mudar a Deus. Jesus disse então, já uma grande dica, em Mateus 6, 6 e 7, mas quando você orar, vá para o seu quarto, que é o seu coração, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Olha aí. Então, essa repetição aí, né, é o que Jesus está falando, que você ficar aí repetindo igual o papagaio não vai levar a lugar nenhum. Então, só através da compreensão da prece é que a atividade do reino de Deus, sua harmonia, sua totalidade, e isso aí vai se converter numa experiência individual, a nossa experiência de ter esse contato com Deus.
Se a oração, tal como é geralmente entendida, fosse realmente uma oração verdadeira, o mundo já estaria livre do pecado, da enfermidade, da morte, das guerras, da fome e da sede, porque as pessoas teriam sido transformadas. As pessoas não são transformadas porque a oração, ela não é uma oração eficaz de realmente conexão. Tudo isto e outras limitações humanas já teriam desaparecido da face da terra, nos milhares de anos que a oração tem sido ensinada ou praticada. As Escrituras nos dizem que se oramos e não recebemos resposta é porque oramos mal. Lá em Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar-te em vossos deleites. Ou seja, a pessoa está pedindo mais para seu benefício, né? Então está pedindo totalmente errado. A julgar por esse então preceito, há milhares de anos a humanidade vem orando equivocadamente. Quase sempre a oração tem consistido em quê? Em palavras, declarações, repetições e citações. Mas a oração em si, da nossa conexão com Deus, é sem palavras. Ela nada tem a ver com o sentido das palavras, seja uma petição, afirmação, negação ou qualquer outro gênero de palavras ou pensamentos. A rigor, a prece consiste em algo de que tomamos consciência no silêncio. É a palavra de Deus revelada à nossa consciência. Em outras palavras, a oração não é o que vimos, conhecemos e praticando, mas tem que ser um estado de receptividade. A oração é uma receptividade. De fato, a palavra de Deus não é o que nós exprimimos, senão o que Deus expressa em nosso íntimo. É só pararmos um pouco para pensar. Se eu fico em oração o tempo todo falando, como é que eu vou escutar a Deus? Simples assim. O reino de Deus está dentro de nós e deve ser manifestado à nossa consciência. Ele deve tornar-se presente, proclamando-se, evidenciando-se, fazendo ouvir. Logo, o reino de Deus, ele não está nas palavras humanas, nem nas sílabas. Frequentemente, as preocupações nos acompanham nos momentos da prece. E aí temos essa necessidade, né, de ficarmos externando todas essas nossas aflições. Então, aí vem automaticamente as questões, né? Como é que então que eu vou resolver este ou aquele problema meu, né? Como eu devo orar para intuir ou receber uma solução? Como eu posso receber uma compreensão mais elevada de como orar? Diante de qualquer problema que nos esteja desafiando, deveríamos saber que as soluções não estão nas palavras nem em declarações de verdades. O que vai resolver é ficarmos predispostos, nos aquietarmos e por algum tempo permanecer em estado de receptividade, como eu disse, deixando que Deus nos revele o seu plano. E aí, atenção, e repito de novo, Deus vai revelar o seu plano, o plano dele, e não o nosso. Temos que renunciar à crença de que a nossa saúde ou riqueza depende das certas fórmulas ou orações jeitosas, pois o reino de Deus não se expressa em palavras ou em sílabas. O reino de Deus já está estabelecido dentro de nós. Vamos refletir então aí um pouco sobre a oração, que é o nosso contato com Deus. E a proposta aqui é sairmos um pouco do nosso automático e pararmos um pouco para refletir. Porque é comum, assim, dependendo da instituição religiosa que a gente entra, que a gente participa, você vê uma pessoa orar, você já sabe até que igreja que ele pertence, né? Só pelo estilo dele orar. Tem uma oração chorosa, tem a oração
que clama, outro tem a reza repetida, né? Outro faz o sapateado. Então, do jeito que a pessoa começa a orar, você já até imagina de onde ele pertence, que instituição que ele pertence. Mas a proposta é a gente parar um pouco e sair desse automático, né? Para pararmos e a gente conseguir pensar só um pouquinho, né? E para continuar nossa reflexão, eu vou utilizar uma oração como exemplo, e não será nenhuma oração moderninha, e sim uma bem antiga e conhecida que está nos Salmos. Pausa aí para a meditação. O que são os Salmos? O livro dos Salmos é um livro de orações e hinos da Bíblia. Está lá no Antigo Testamento. Ele contém cânticos de oração, de adoração, e que foram compostos por um longo período aí da história de Israel. Alguns salmos são bem antigos e datam desde o tempo de Davi. E o Davi governou o povo lá de Deus mais ou menos do ano 1010 a 970 antes de Cristo. E já outros salmos, eles são mais recentes. Os últimos salmos provavelmente foram escritos na fim da era dos persas, mais ou menos no ano 340 a.C. Então isso quer dizer que a formação dos livros dos salmos durou quase 800 anos para escrever todos esses salmos aí. E a maioria dos salmos foram de autoria de Davi. Mas outros autores famosos também escreveram, como Salomão, Asaf, os filhos de Corá, e também Moisés escreveu um salmo. Eu vou utilizar então uma oração de quase 3.000 anos para servir como nosso guia de estudo. Entre os 150 salmos que existem na Bíblia, o mais famoso é o 23. Dependendo da Bíblia, aparece como o número 22. Então, até quem nunca leu um salmo na vida, ouviu essa frase: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, é desse salmo, todo mundo já ouviu essa frase, mesmo quem nunca leu um salmo na vida. E antes de falar do salmo do pastor, eu vou falar algumas curiosidades também. Porque, justamente por causa da numeração, por exemplo. Por que algumas Bíblias, os salmos, aparecem com a numeração diferente? Esse, por exemplo, que eu vou ler, em certas Bíblias ele está como Salmo 23, em outras Bíblias como Salmo 22. E essa confusão provavelmente começou lá no ano 250 a.C., lá em Alexandria, no Egito, quando foi feita a tradução da Bíblia para o grego. E essa tradução é chamada de Septuaginta. Então a Bíblia que estava escrita em hebraico, que é o Antigo Testamento, ele foi traduzido para o grego, lá entre o século 3 e 2, lá em Alexandria, no Egito. E essa Bíblia do grego é que depois foi se transformar, foi traduzida para o latim na Bíblia Vulgata por São Jerônimo, que foi encomendado pelo Papa ele traduzir isso no final do século 3. E essa Bíblia Vulgata em latim foi o que virou a Bíblia Católica. E então, quando eles estavam traduzindo a Bíblia hebraica para o grego, né, os tradutores chegaram no Salmo 10 e consideraram que ele fosse a continuação do Salmo 9, como se fosse um só, né, e traduziu os dois como se fosse um. Então, o Salmo seguinte da Bíblia hebraica, que teria o número 11, passou a ser o número 10 na tradução grega. E então, como essa tradução foi utilizada então para a linha católica, e depois o Martinho Lutero, na Reforma Protestante, ele voltou à numeração que era da Bíblia hebraica, né? Então, os evangélicos, os protestantes, seguem a numeração da Bíblia hebraica e os católicos a numeração da Bíblia da tradução grega, que depois virou a Vulgata. Então, por isso que em alguns salmos nós vamos, dependendo se nós formos ler na Bíblia católica ou na evangélica, vai ter uma numeração diferente, né? Uma outra curiosidade, e muitas vezes, muitas pessoas não sabem disso, é que antigamente não existia número de capítulos e versículos na Bíblia. E eles foram criados, na verdade, para facilitar o que? A leitura e também as citações, né? Então, por exemplo, o Stephen Langton, que é o professor da Universidade de Paris,
e mais tarde arcebispo de Cantuária, ele que colocou os capítulos na Bíblia, no ano 1227. Ou seja, durante mais de 1000 anos, o Novo Testamento não tinha capítulos, né? Era uma leitura corrida, né? E depois vem o Robert Estienne, que é conhecido como Stephanus, que é um impressor parisiense, e ele acrescentou a divisão em versículos no ano 1551. Então, mais de 1500 anos depois, que foram então aparecer os versículos. Então a leitura antes, durante 1000 anos, a Bíblia era uma leitura corrida. Você lia lá, né, o Evangelho do João era corrido, né, não tinha essa divisão de capítulos e versículos. Felizmente, até os estudiosos judeus aderiram também a esses capítulos e versões. Então, quando a gente vai ler aí uma Bíblia aí judaica, estão lá os capítulos e versículos, e então nós temos a mesma referência, né? Então, por exemplo, as cartas de Paulo. Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele escreveu direto, né? Paulo ficava escrevendo lá uma frase e colocava um número lá do versículo. Não, ele escreveu uma carta inteira. Depois aquilo lá que foi sendo dividido em capítulos e versículos, né? Esses capítulos e versículos, eles são ótimos para referência, né? A pessoa fala uma frase para mim e fala assim, esse aqui está lá em Romanos, sei lá, 4, versículo 1, eu vou lá na hora, abro a Bíblia e acho aquela frase. Então fica muito fácil a gente ter um ponto de referência. Então são excelentes. E outra coisa, que os subtítulos, por exemplo, para algo tornar-se mais didático na Bíblia, colocaram os famosos subtítulos, ou seja, você vai ler um capítulo e existem subtítulos. Esses subtítulos eles não tem na Bíblia original. Cada Bíblia coloca um nome diferente, subtítulo, para ficar mais didático. Então você começa a ler lá o Mateus, está lá falando do nascimento de Jesus, de repente aparece no meio do capítulo um subtítulo, fala assim, o precursor, né? Referindo-se ao João Batista. Aí dali para frente é porque vai começar a falar de João Batista. Mas esse subtítulo aí não tem na Bíblia original, o texto é corrido. Mas as Bíblias começaram a colocar isso para ficar mais didático, para você entender as subdivisões do capítulo. Ora, agora vai começar a falar sobre esse assunto. E aí coloca lá um subtítulo. E esse subtítulo é diferente de uma Bíblia para outra, né? Se você pega 10 Bíblias diferentes evangélicas dos protestantes, tantas Bíblias diferentes, vão ter 10 subtítulos diferentes, né? Então são inserções na Bíblia para poder tornar a Bíblia mais didática, mas não estão nos manuscritos originais. Essas divisões são didáticas, são interessantes, é lógico, né? São ótimas para, inclusive, a gente achar, né, determinado versículo, determinada frase, determinada parábola, né? Só dar referência, eu vou lá direto, já acho. Entretanto, ela atrapalha um pouco a interpretação da Bíblia, porque a Bíblia ela foi escrita direto, aquele capítulo foi escrito corrido, ele não tinha essas divisões, né? Então, muitas vezes as pessoas interpretam errado a Bíblia porque elas acham que um capítulo é aquilo lá, né? Um capítulo é aquele assunto, depois muda para outro capítulo, é um outro assunto, é uma outra coisa, e não, na verdade é um texto corrido. Então, vou dar um exemplo. Transfiguração de Jesus, que é um evento extraordinário, né? Por exemplo, lá em Mateus 17, está lá, começa o Mateus 17 com a transfiguração de Jesus. Jesus vai lá para o monte com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e se transfigura. Aí você começa, mas o que será que significa, né, essa transfiguração? Aí fica lendo lá aquele capítulo, tentando entender o que é a transfiguração. Se você ler o capítulo anterior, você descobre, está lá a chave, né, no Mateus. A transfiguração está no início do capítulo 17. Você vai lá no Mateus 16, no final do Mateus 16, está escrito assim, Jesus falando, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham, falando lá para os discípulos dele, não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E aí começa no capítulo seguinte já falar da transfiguração. Então ele já entregou que a transfiguração é um trailer, né, que é uma espécie de trailer da glória de Deus, que Jesus aparece, depois lá aparece o Moisés e Elias ao seu lado, né?
Então, achava que era só ler o capítulo anterior. Então, por quê? Porque o texto, na verdade, ele é corrido, né? Então, vamos aí voltar para o nosso salmo, né? Salmo do Bom Pastor. Vou ler agora, ele é pequenininho, mas nós vamos utilizá-lo aí para o estudo de oração. E diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fez em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o salmo, um salmo pequeno, famosíssimo, né? O salmo mais conhecido. Então vamos meditar então nesse salmo. Começa assim então: O Senhor é meu pastor, nada faltará. Essa declaração não leva a pedido de coisa alguma a Deus. Não ensina a procurar Deus para suplicar-lhe algo. Não há sequer a expectativa de um bem determinado procedente de Deus. Há sim uma positiva declaração de que o Senhor é meu pastor, e que naturalmente subentende-se: nada me faltará. Pense na forma de oração: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não há busca de Deus assim numa intenção de chegar até Ele. Não há um pedido aí de algo mais. Apenas conclui com um reconhecimento de que Deus é. E já que Deus é o meu pastor individual, meu guia, meu protetor, meu guardião, aquele que me sustenta e me supre, logicamente, nada me faltará. Não há qualquer dúvida, há confiança, há segurança de que nada me faltará. Não há busca de provisão, não se deseja demonstrar abundância. Há só a tranquila e clara segurança de que nada me faltará. Quando compreendemos essa dimensão da fé em Deus, e estamos convictos dela, então é totalmente impossível necessitar-se de algo, porque eu estou em plena confiança em Deus. E aí o Salmo continua: Em verdes prados faz-me repousar, ele me conduz a águas refrescantes. De novo, aqui não há busca de Deus, de forma alguma. Em verdes prados faz-me repousar, ele me conduz a águas refrescantes. Não se trata de escolher se queremos ou não repousar em verdes prados, e muito menos se fala de castigar-nos por nossos pecados, expulsando-nos dos verdes prados. Simplesmente fala: em verdes prados faz-me repousar. Por isso que quando estamos verdadeiramente em Cristo, sentimos uma espécie de alívio ao compreendermos que a responsabilidade de nos dirigir, de nos manter e de encontrarmos o correto modo de orar não depende mais de nós. Repetindo lá: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados faz-me repousar. Ele me conduz a águas refrescantes e reconforta minha alma. Guia-me pelo caminho da retidão, por amor de seu nome. Observe que do princípio ao fim não há intenção de ganhar o favor de Deus ou lhe buscar alguma coisa, a bondade. Não há qualquer intenção. Há só uma constante e confiada segurança. Essa confiança é a palavra fé. Nós estamos confiando em Deus. E aí vai.
Ainda que eu andasse por um vale tenebroso, não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Aí nós vemos o milagre da oração. Em meio às provações e tribulações, pandemias, né, que nós estamos vivendo, enfermidades sérias, problemas familiares, escassez, limitações, perda de bens, pode parecer que estamos separados de Deus e, de algum modo, desassistidos de Deus. Em decorrência, somos levados a buscá-lo de novo. E aqui está uma conclusão completamente equivocada. Então aí vai. Ainda que eu andasse por um vale tenebroso, não temeria mal algum, porque Ele está comigo. Embora atravessasse um vale tenebroso, diz o salmista, nada haveria de temer. O ser humano, em geral, não consegue admitir e ter confiança nessa verdade. Diante da limitação ou qualquer outra coisa que sai errada, começa a ter medo. E por que começa a ter medo? Por uma só razão, porque falta-lhes o suficiente percepção de que Deus está com eles. Deus está conosco. Embora o Salmo seja antigo, e nele tem um conceito inteiramente novo de oração. Não se está reclamando aí a companhia de Deus na travessia do vale tenebroso. Nem sequer se está procurando alcançar Deus. Essa declaração nos diz que Ele nos acompanha nessa travessia. Ele está comigo, Ele está com você. Por exemplo, Jesus disse aos discípulos lá no Mar da Galileia, não tenham medo, sou eu. Por que vocês estão com medo aí no meio da tempestade? Eu estou no barco. Por que vocês estão aí gritando? Eu estou com vocês, sou eu. Não há qualquer motivo aí para estar nesse pânico. E assim, quando nós atravessamos todas essas tribulações, todas essas dificuldades em nossa vida, nós temos que lembrar que Deus está conosco. Cristo, se nós estamos conectados com Cristo, Cristo está dentro de nós. Se Cristo está dentro de mim, por que eu estou em pânico? Não tem justificativo. É o próprio Deus que acompanha o homem em suas provas e tentações para conduzi-lo em alguma vitória maior. Em lugar de abandoná-lo a si mesmo para ser apenas um ser humano com saúde e fortuna, sem nada a realizar de expressivo em seus 70 ou mais anos de vida aí nesse plano. Então, em geral, o homem realiza muito pouco das coisas essenciais que lhe cabe como missão na Terra. Ele limita-se, às vezes, a ganhar a vida, sustentar a família e ponto. Essa aqui é minha missão, resolvida. No que se refere a uma contribuição real para manifestar a glória de Deus ao fim e ao cabo de uma vida, as pessoas geralmente acabam mostrando muito pouco. Então nós precisamos saber que trazemos uma ordem de produzir frutos espirituais que revelem a obra de Deus, que glorificam a obra de Deus. Se vamos contentar-nos em permanecer na terra em boa saúde, acumulando bens, então estamos bem longe do nosso verdadeiro destino. O caminho é o caminho da cruz, mas é também o caminho da coroa do triunfo. Notem que a vitória ela vem muito depois da crucificação. Primeiramente vem as crucificações e muitas delas. Por tal razões, a pessoa que está entrando no caminho espiritual deve compreender que Jesus fala, não vim trazer a paz, mas uma espada para separar, para acabar com tudo o que lhe anestesia, o que você fica anestesiado nesse conforto de tranquilidade e segurança. Então não pode haver aí um progresso espiritual enquanto nós não tenhamos vencido o mundo, enquanto estivermos fazendo uso da verdade apenas para aumentar nossos recursos humanos e bens.
para assegurar uma boa renda semanal e para remodelar nossas casas, para adquirirmos um carro de última geração. Enquanto estivermos nisso, nós não sequer teremos apalpado aí o caminho espiritual. Em cada caso, na história dos profetas hebreus, nós notaremos que a missão deles não era uma missão pessoal. Não se referia unicamente a bens humanos, nem acrescentar recursos materiais. Era sempre uma missão espiritual. O mesmo se aplica a nós. Nós temos uma missão espiritual. Tenhamos ou não consciência dela nesse momento, mas nós temos uma missão. Todos têm uma missão espiritual e todos algum dia encontrarão essa missão. Uma vez que nós tenhamos ingressado no caminho espiritual, é impossível retornar. Nós poderemos tentar o retorno, ocasionalmente, mas notaremos que tudo nos leva e nos força a prosseguir na caminhada, já que tu estás comigo. Ainda que eu andasse por um vale tenebroso, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vamos lá, continuando o salmo. Então é dito: preparas uma mesa perante mim, à vista de meus adversários. Unges com óleo a minha cabeça, meu cálice transborda. De novo aqui, encontramos a simples declaração daquilo que é: preparas uma mesa perante mim. Não há qualquer desejo de que isso se realize, nenhuma petição, nem busca de Deus, simplesmente uma declaração, uma constatação. Eis uma oração elevada, né? Preparas uma mesa perante mim à vista dos meus adversários. Unges com óleo a minha cabeça, meu cálice transborda. E aí vem o arremate. Certamente que o amor e a graça me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Notem que com que confiança segura isso aí é dito. Certamente que o amor e a graça. Eis aqui outro pensamento importante. Todos os dias da minha vida. Temos que procurar reconhecer que em qualquer momento de nossa experiência nós podemos comprovar a eficácia da oração. Isso é sermos sanados por meios espirituais. Procuramos reconhecer que em qualquer circunstância da vida nós podemos ter uma evidência do poder e da presença de Deus. Certamente, quando chegamos a esse reconhecimento e esta experiência, essa vivência, nunca mais teremos motivo de preocupação. A divina presença será suficiente para fazermos dizer: certamente que o amor e a graça me seguirão todos os dias da minha vida. Veja bem, todos os dias. Como pode Deus estar com você e comigo hoje e não amanhã? Como pode Deus manifestar suas primícias no dia, o dia seguinte ou não? Foi difícil os hebreus aprenderem essa lição. Quando os hebreus insistiam em guardar o maná para o dia seguinte, e para o outro dia e para o outro, Moisés tinha de recordar-lhes e lembrá-los que esse maná caía do céu pela graça de Deus. Porque então se preocupavam de não lhes caísse mais no dia seguinte ou no outro. Meditem sobre o Espírito ou a mensagem do Salmo do Bom Pastor. Em nenhum sentido ele nos leva a nos esforçar para alcançar a Deus, nem buscar qualquer outra coisa. Mas muito melhor que isso, ele nos leva a permanecer em completa e perfeita confiança. Certamente que o amor e a graça me seguirão todos os dias da minha vida. E então conclui: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Morarei na consciência de Deus para sempre. Aqui não há tratamento, há só uma declaração. E morarei na consciência do Senhor, na casa do Senhor, para sempre. Isso nós temos que nos servir deste modelo.
Você já tomou, então nós temos que pensar se nós já tomamos, você e eu, essa decisão de declarar: habitarei na casa do Senhor, na consciência de Deus para sempre. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de que nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco em nossa vida. Lembrando que a habitação de Deus, Deus está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós temos essa consciência, essa confiança que Cristo está morando dentro de nós, para que nós temos que ficar com medo? Para que nós temos que ficar com pânico? Para que nós temos que ficar pedindo coisas, né? Petições para Deus, sendo que Ele já está dentro de nós? O mais importante e essencial é isso. Que Deus nos abençoe com essa graça. Grande abraço no coração.